Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E é sempre com muita alegria que a gente se encontra novamente nesse nosso encontro semanal, junto de Jesus, junto da espiritualidade amiga. E nós vamos dar continuidade então ao nosso módulo Evangelho no Dia a Dia. O tema de hoje é a saúde e a calma. Quem vai ministrar esse tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, é a nossa amiga Ana Cristina Santos. As preces inicial e final será feita pelo nosso amigo Marcelo da Mata. A vibração do passe pelo nosso amigo Marcelo Volê. Vibração da água pela nossa amiga Cristina Félix. A vidência pela nossa amiga Sônia Matias. Então, nesse instante, vamos fechando os nossos olhos, nos ligando a essa espiritualidade amiga, que já nos abraça, essas equipes ligadas a Bezerra de Menezes, a Eurípides Barçanufo, equipes essas que vêm também do Hospital Alvorada, na espiritualidade, equipe de médicos, de religiosos, de educadores, que já se fazem presentes no nosso salão e que já nos abraçam de maneira afetuosa, abrindo os nossos corações, abrindo as nossas mentes, e assim, dessa maneira, que possamos, durante todo esse trabalho, termos a imagem de Jesus em nossas mentes e que permitamos, assim, que o seu abraço amoroso possa nos amparar mais essa noite. Que assim seja. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Tenhamos nós ouvidos de ouvir, nosso coração aberto para tudo que vai ser trazido pela nossa palestrante Ana, que preparou com muito carinho. Tenhamos aflorado toda a condição de interiorizar esses conhecimentos e levá-los ao longo da nossa semana como reflexão, como pontos de mudança. Envolva a todos nós e auxilie que tenhamos um trabalho abençoado. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, motivos de resignação. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando considera mais longo. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja, e em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que só vê a vida corpórea, esta parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, sem invejar as dos outros, e assim sentir menos os seus reveses e decepções. Mensagem do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantenha tua mente presa a ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirão o bem-estar íntimo e a alegria de viver.
O que pensares com insistência, mais cedo ou mais tarde se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Bem, para esse tema saúde e calma, eu escolhi uma passagem do Evangelho que conta Jesus na barca quando vem a tempestade. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 8, versículos de 22 a 25. E ela nos conta que Jesus estava numa barca fazendo a travessia à margem do lago e com alguns discípulos, e veio uma tempestade muito forte. E Jesus dormia na polpa do barco. E os discípulos então se desesperaram, ficaram apavorados com aquela tempestade, achavam que iam morrer, e acordam Jesus, questionando a ele que ele não se importava que eles perecessem. E Jesus calmamente acorda e então ordena aos ventos que parem e ao mar que se acalme. E assim se faz. E ele então chama a atenção dos discípulos que não tiveram fé. E eles se entreolham e questionam quem é esse a quem o vento e o mar obedecem. Então, por que Jesus, continuava dormindo tão tranquilamente em meio àquela situação de tempestade? Porque Jesus tinha consciência de quem era ele, tinha consciência da sua capacidade, da sua missão. Ele sabia dos planos e dos propósitos de Deus na sua vida. E ele não duvidava que Deus estava cuidando de tudo, mesmo naquele momento de tempestade. E os discípulos, como eles se comportaram diante daquele momento? Eles se entregaram ao desespero, eles se apavoraram, eles não tiveram fé, não lembraram de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Na verdade, eles não sabiam exatamente quem estava com eles ali no barco naquele momento, E se descontrolaram. Nem sequer pensaram em fazer uma oração, em elevar o pensamento deles a Deus. E nós, quando nós passamos pelos momentos de tempestade nas nossas vidas, como a gente se comporta? Como Jesus, nessa passagem, ou como os discípulos? É importante a gente analisar isso, porque Jesus está sempre no controle de tudo o que acontece na nossa vida. Então, quando a gente passa por essas situações difíceis, vem as tempestades, a gente precisa lembrar de quem é que está tomando conta da nossa vida, e procurar manter o nosso pensamento em Deus o tempo todo. Essas tempestades, elas vêm nas nossas vidas para testar a nossa fé, para nos fazer buscar a Jesus, para nos fazer trazer Jesus para as nossas vidas, para que nos momentos mais difíceis a gente tenha condição de enfrentá-los fortalecidos, com coragem, como Jesus o fez. Não tem como a gente falar de calma sem a gente entender e os efeitos dos sentimentos contrários a ela na nossa vida, o quanto nos causam mal, que seriam o estresse, a ansiedade, os pensamentos negativos, o medo, tudo que é contrário à calma, o nervosismo. Essas emoções negativas afetam diretamente a nossa saúde, levando a gente ao adoecimento. Então, para além dessa reflexão acerca da fé, eu vou falar um pouquinho sobre esses males, sobre tudo que causa esses sentimentos negativos e o que a gente deveria, na verdade, fazer para ter um pensamento mais tranquilo, controlar a ansiedade e se manter mais calma. As situações de estresse, elas causam desgaste físico, emocional, psicológico. A gente tensiona todos os músculos quando a gente está estressado, quando a gente passa por situações difíceis. E esse desgaste gera dores no nosso corpo, Dores, enxaqueca, dor de cabeça, taquicardia,
falta de ar, por vezes até aumenta a nossa pressão. Então, reflete no nosso corpo físico. E quando esse estresse se prolonga por muito tempo, essas sensações, esses sentimentos podem realmente se agravar e virem a se instalar como doenças mais sérias no nosso corpo. E não só, né, na parte física, mas síndromes do pânico, depressão, mesmo câncer, doenças mais graves. Nós sabemos que a ansiedade, hoje em dia, é considerada a grande vilã causadora da maioria das doenças, tanto físicas quanto mentais. Se fala que a depressão é a doença do século, mas a precursora da depressão é a ansiedade, que todos nós temos e vivemos nos dias de hoje. E essa ansiedade é fruto da rotina que a gente estabelece. Uma rotina que a gente nem sabe porquê, mas vive de maneira desenfreada, de maneira descontrolada, em busca de coisas que a gente nem sabe se realmente são tão importantes, nem sabe o que é. Né? Existem muitos padrões que a sociedade coloca hoje para nós, e a gente fica correndo atrás disso tudo sem analisar o que realmente vale a pena. E essa busca, essa ansiedade, ela nos afasta de todo o nosso caminho espiritual, nos afasta de Deus, nos causa frustrações, nos causa tristeza, angústia, porque a gente acaba buscando por coisas que não são realmente importantes para o nosso espírito. Então, a gente precisa fazer algumas coisas para ter esse cuidado, né, de evitar que essa ansiedade se instale. E a primeira delas é ter Deus na nossa vida. Ter Deus todos os dias com a gente, lembrar, orar, estar em contato com Deus, sem permitir que as coisas da vida afastem a gente do caminho de Deus. Viver os nossos ideais e os nossos princípios, mesmo quando esses padrões sociais vêm colocar novas ideias, né? É lógico que a gente precisa se atualizar, mas não se perder dos nossos princípios, daqueles ideais que a gente realmente acredita. Não se deixar levar pelas agitações do dia a dia, que o nosso dia já é agitado, a gente já tem sempre muita coisa para fazer, mas é importante ter alguns momentos de parada, de respirar, de refletir, não deixar ficar o nosso dia passar no piloto automático. Buscar atividades que nos equilibrem, né? Tanto atividades físicas, como atividades culturais, né? Leituras, filmes, programas, coisas que possam trazer alegria para a gente, que sejam construtivas para a nossa mente, né? E para o nosso corpo também. E não dar tanta atenção para as notícias trágicas, que é o que mais chega para a gente. Né? Hoje a mídia nos entrega muito mais notícias difíceis, tristes, do que coisas positivas. E o que a gente faz diante dessas notícias, na maioria das vezes, é ficar repetindo, assistindo, revendo e vivendo aquele sofrimento. Mas o que a gente realmente deveria fazer diante dessas situações é orar. Orar pelas pessoas, pela situação, por todos os envolvidos nessas notícias trágicas. E a gente, na maioria das vezes, só fica se desgastando, né, e sofrendo com aquilo, mas sem sequer lembrar do bem que a gente pode fazer para as pessoas, para a situação que a tragédia aconteceu, com quem a tragédia aconteceu. E aí, nesse ritmo acelerado, né, da humanidade, é muito importante a gente parar e observar o que realmente a gente precisa, o que realmente é importante para a gente em termos materiais. Porque nós podemos, sim, trabalhar e buscar conforto, isso não tem mal nenhum, não tem erro nenhum. Só que o que nós não podemos é permitir que esses desejos materiais ultrapassem as necessidades da nossa alma.
no nosso espírito. Temos que ter esse cuidado de não deixar que as coisas materiais sobressaiam a importância do que a nossa alma precisa. Porque quando a gente vive nessa busca, só nessa busca material, a gente esquece do espírito, não se fortalece, a gente se afasta de Deus, a gente se afasta dos irmãos que estão ao nosso lado e que precisam de alguma ajuda. E aí a gente não vive os ensinamentos de Jesus. Existem estudos na ciência que dizem que não é o nosso coração que sente a emoção, mas sim o nosso cérebro. E se é no cérebro que começam as nossas emoções, é dele que a gente precisa cuidar em primeiro lugar. E o que povoa o nosso cérebro? Os nossos pensamentos. Então, cuidar dos nossos pensamentos é um caminho muito importante para que a gente siga para o lado da saúde. Se a gente tem bons pensamentos, pensamentos amorosos, pensamentos de luz, a gente vai estar em sintonia com fluidos positivos que estão ao nosso redor. Então a gente vai estar gerando fatores de equilíbrio e logo promovendo a saúde. E se a gente está com pensamentos negativos, a gente permite que esses pensamentos se instalem, a gente vai estar em sintonia com os fluidos negativos que tem ao nosso redor, porque eles existem, e vamos ser geradores de fatores negativos, logo geradores de doenças. E é aí que a gente precisa observar os nossos pensamentos e fazer a escolha de seguir os pensamentos positivos, os pensamentos amorosos, porque são esses pensamentos que nos aproximam de Deus. São esses pensamentos que vitalizam o nosso espírito, os pensamentos de amor. A prática do amor ela é tão forte que ela desenvolve em nós uma substância que faz com que a gente consiga suavizar até a dor, que é a endorfina. Então, quando a gente tem pensamentos de amor, atitudes de amor, essa substância nos traz bem-estar, nos traz paz, nos traz alegria. E todos esses sentimentos promovem a saúde. São sentimentos que vão nos manter no caminho de saúde. Então, é desses sentimentos e pensamentos que a gente precisa cuidar. Quanto mais desamor, mais sofrimento. Quanto mais amor, mais a gente vai estar perto dos princípios de Deus, daquilo que Deus quer para nós, a energia amorosa dele. E aí a gente vai estar de acordo com aquilo que vai trazer saúde e bem-estar para o nosso corpo. Então, vamos procurar, através desse exemplo de Jesus, nessa passagem do Evangelho, agir como ele diante das tempestades da nossa vida, enfrentando elas com fé, com confiança, com amor, certos de que Deus está promovendo o melhor para nós, de que mesmo que a gente não entenda o porquê dessas tempestades, elas vêm para nos ensinar, para nos ajudar, para que a gente possa evoluir, crescer. Então vamos manter os nossos pensamentos no bem, no amor, a fim de a gente afastar toda a doença, e promover cada vez mais a nossa saúde mental e física. Muito obrigada a todos. Enquanto os médiuns vão se colocando numa posição de recebimento dessas energias que foram tão bem preparadas desde outra noite, vamos todos nós fechando os nossos olhos. Eleva teu pensamento ao Mestre Jesus.
Descansa o braço esquerdo sobre a perna esquerda, com a palma virada para cima. Descansa o braço direito sobre a perna direita, com a palma também virada para cima. A imagem do Cristo, ela vem da forma que você quiser na sua mente. Um Cristo sorridente, um Cristo preocupado com você, um Cristo falando sobre o sermão da montanha, ou como estava no barco, a maneira que você mais se aproxima dele. Nós vamos pedindo também aos mentores da Casa de Paz e Amor, Dr. Bezerra de Menezes, Professor Eurípides Barçanufo, que possa nos envolver, que possa trazer todo esse lenitivo, com esses mentores que vêm nos ajudando no trabalho, as servas de Maria, os franciscanos, as servas de Clara de Assis, todos no trabalho que faz parte do nosso cotidiano. Por isso que precisamos interagir a parte espiritual para sentir sempre a presença no dia a dia dos nossos próprios mentores. E uma grande nebulosa se faz presente, um presente que é dado a nós, aonde vão se formando explosões de luz bem aqui no alto, envolvendo todo o paz e amor, nos dando esse presente. E mais alguns instantes que vai envolvendo a todos. E assim então os médios junto com os mentores começam a prática do passe misto, de sua energia já trabalhada ontem à noite junto a esses mentores que a cada um foi se ligando a cada causa. Começa uma luz então bem no alto da cabeça, no coronário, revitalizando os neurônios, criando novas sinapses, trazendo mais inteligência, sempre ligado ao amor. E essa luz agora desce para o frontal, bem na altura da testa, entre os olhos, energizando o hipotálamo, trazendo essa ligação na epífise, um pensamento tão contínuo de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, de amor. E desce essa luz agora para o laríngeo, na altura da garganta, energizando a hipófise, a glândula da tireoide, trazendo toda essa harmonia nas palavras. E essas palavras são construtivas, aonde nos entendemos. E essa luz agora desce para o cardíaco, na altura do coração, massageando esse centro de força. E nós vamos então percebendo uma doação para o nosso amigo do lado esquerdo, do direito, da frente, do de trás, misturando uma energia única, um doando um pouco mais que o outro, depende da necessidade, mas forma uma energia única de crescimento desse ser espiritual que sempre buscamos. E essa luz desce pelo lado esquerdo do corpo, na altura do baço, região do esplênico, que fornece como uma grande bateria para o nosso corpo,
Quando estamos um pouco cansados, é lá que essa energia vai entrando, restabelecendo, como se fosse uma carga na bateria. E essa luz então vai para o gástrico, dissipando todo o acúmulo de energia, descendo para o genésico, descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, e vai atingindo bem no básico, bem no cóccix da coluna, fortificando esse centro de força, fazendo como se fosse uma base, te dando toda uma estrutura, e a luz vai subindo então pela coluna vertebral, vértebra a vértebra, de uma forma de espiral, passando pelo humeral, indo até o bulbo, e uma explosão de luz, formando um lindo arco-íris, nos protegendo. E é nesse momento então que os caravaneiros fraternos, um a um, vão aos vossos lares. E essa luz então entra pela porta da frente dos vossos lares, dissipando todo o acúmulo de energia, energizando cada cômodo, também trazendo uma energia às pessoas que convivem, o mais próximo, os familiares, trazendo um equilíbrio, uma paz. Muitos até junto à espiritualidade médica, fazendo todo esse trabalho necessário. Uma harmonia ímpar. Vamos também aos nossos local de trabalho, que possa se unir liderados e liderantes, companheiros de um mesmo percurso, numa finalidade, num objetivo, construir e trazer também o que necessita no dia a dia. Então, que possa estar todos os trabalhadores da espiritualidade, advogados, juízes, todos que necessitam essa particularidade de fazer essas transformações, professores, todos dessa necessidade. E se porventura estamos buscando uma nova colocação, que esses que nos ajudam possam nos indicar e fazer acontecer. Assim então, com tanto amor e carinho, nós vamos agradecendo por onde passamos e voltamos aqui para a casa de paz e amor, onde essa luz inunda todo esse ambiente, um trabalho maravilhoso. E vamos fazer essa doação a todos os cantos, a diretoria de doutrina, a presidência, a vice, a todos os trabalhadores que se dedicam. Vamos também agora direcionar as urnas lá da frente, primeiramente dos encarnados, que possam receber todo o auxílio da equipe espiritual, trazendo as transformações necessárias a cada caso. Vamos direcionando também as urnas dos desencarnados, que possam receber toda a equipe de recebimento desses que já passaram por essa reencarnação, por esse trabalho, e que estão no lado da verdadeira vida, onde se encontra familiares, amigos, trabalhadores, e uma felicidade de ter conquistado muitas vitórias, que seria praticamente eliminação de alguns vícios e adquirir muitas virtudes. É assim que acontece. Em agradecimento a todos esses mentores,
nós vamos nos dedicar a cada dia, a cada hora, a essa transformação. E assim, então, continuando agora para a fluidificação das águas, nós vamos acompanhar a Cristina Félix. E nessa atmosfera que se fez neste ambiente, todos nós, juntos dos nossos mentores e dos nossos amigos espirituais, fomos convidados a dar a nossa água para as equipes de servas de Maria, e essas equipes amoravelmente levaram para o barco onde Jesus e toda a sua equipe se encontram. Neste mar de águas calmas, onde o barco está atracado, Jesus, com todos os seus prepostos, fluidificam as águas daqueles que estão aqui no salão, as águas daqueles que nos acompanham em suas casas, aqueles que nos acompanham dos hospitais. E essas águas, então, são colocados todos os medicamentos, todos os florais, os anti-inflamatórios, que são necessários a cada um de nós. E é com muita amorosidade que toda a equipe de químicos, biólogos, farmacêuticos do laboratório do Hospital Alvorada manipulou cada água. E nos pedem para que, ao ingerir esta água, façamos uma prece de agradecimento antes de tudo, por aqui estarmos todas as semanas nos reunindo num propósito maior, que é o amor de Jesus, o amor a cada um daqueles que se encontram no nosso caminho. Antes da prece, também devemos ter os pensamentos positivos, pensando numa saúde, na saúde integral, saúde do nosso corpo físico, do corpo emocional e principalmente a nossa saúde espiritual. Muito amoravelmente, essas servas de Maria nos trazem aqui novamente, deixando então nessas águas todo o lenitivo que precisamos durante a semana. Que tenhamos a disciplina e a coragem, a tranquilidade ao ingerirmos esta água. Assim seja. Como sempre vimos no Paz e Amor, esse trabalho nosso dessa noite, ele se amplia infinitamente de todos os lados, como se fosse num teatro de arena. E tantos os encarnados que aqui estão, como tantos outros espíritos desencarnados, trabalhadores e não trabalhadores que vieram aqui assistir e também receber os lenitivos da noite, estão presentes. E os ambientes, eles se mesclam. No centro desse teatro de arena, que é o nosso salão e que se amplia nas laterais infinitamente, a gente vê projetado, eles projetaram desde o início do trabalho, desde que eu cheguei e me sentei e me recolhi em oração, eu já vi a imagem de Maria num manto azul, muito reluzente, e nos seus braços, Jesus. E nessa imagem genuína que eles nos mostram, é muito simbólica, é a imagem do amor da mãe pelo seu filho, e a imagem do amor do seu filho por toda a humanidade. E os espíritos hoje projetam essa imagem e todo o trabalho se dá em torno dela. Ela é projetada também para outros campos, né?
através de outras equipes de espíritos que também se beneficiam desse trabalho de hoje. Antes de entrarem, os encarnados que aqui estão passaram por um corredor, e esse corredor tinha uma espécie de chuva muito fina, uma garoa, um preparo para que as pessoas pudessem entrar nesse trabalho, como se fosse assim uma neutralização de energias mais pesadas, mais densas que nós carregamos. A equipe de Marcos Vinícius coordenou todo esse trabalho e ainda coordena. Vimos outra equipe dos caboclos e dos pretas velhas também se movimentando muito na feitura, na confecção dos medicamentos necessários, já previamente prescritos para cada um aqui. E a equipe que coordena o trabalho dessa quinta-feira, que são ligados aos mentores da Casa de Paz e Amor também, já com todo o equipamento e todas as informações necessárias para que esses pretos velhos, e, enfim, preparassem esses remédios. E existem também, a gente percebe um outro ambiente, que é um ambiente como se fosse câmaras, ao lado, como se fosse colmeias. E nessas colmeias são trazidos assim espíritos que precisam se beneficiar das benesses desse trabalho de hoje. Então, percebemos também uma outra equipe de espíritos muito angelicais. Eles são muito envolvidos numa cor angelical mesmo, um rosa bebê suave. Até as suas roupagens são assim. E me parece que são espíritos femininos, não sei se a gente pode dizer de espíritos femininos, porque a gente sabe que espíritos não têm sexo, mas eles se apresentam nessa imagem feminina, talvez à semelhança de Maria, e seus olhos são muito grandes e expressivos. E a gente se emociona quando nos deparamos com esses olhos. São olhos brilhantes, quase lacrimejantes, assim, cheios de amor. Então, acho que foi um trabalho muito intenso, né? E em torno do amor, esse sentimento que é o grande gerador da saúde mesmo. E eles trabalharam muito, esse nosso coronário, essa equipe de espíritos e o frontal, nos advertindo também, agora mais intuitivamente, que é necessário cuidar dos nossos pensamentos, porque são eles que geram nossas emoções, e são nossas emoções que geram a nossa saúde ou a nossa doença. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nossa gratidão pela delicadeza do trabalho dessa noite, por todos os cuidados da espiritualidade, por todos os cuidados dos nossos companheiros aqui encarnados, pela mensagem trazida, e que possamos nós levar essa mensagem de autoconhecimento, de autocontrole, de autoamor a todos os dias das nossas vidas. Que assim seja. Bem, pessoal, e para complementar, né, o tema da noite de hoje, né, que é saúde espiritual, calma, a gente sempre no término do nosso trabalho, a gente vem dizendo sobre a importância do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um período durante a semana, num dia específico, que a gente separa
de um máximo 30 minutos, onde a gente faz essa leitura do Evangelho, faz reflexões e a gente faz essa oração por nosso lar, pela harmonia da nossa casa, pela nossa saúde espiritual, pela saúde espiritual dos nossos familiares. É algo que pode ser feito sozinho, pode ser feito em família, enfim, da maneira como cada um tem a sua dinâmica no seu dia a dia. Mas que nós possamos, todos nós, termos esse hábito de separarmos um momento durante a semana, no máximo 30 minutos, para fazer essa leitura, essa reflexão, fazer essa vibração, porque o nosso lar, ele é a primeira célula, né, da nossa sociedade. E quando nós temos um lar harmonizado, quando nós estamos harmonizados, isso vai refletindo e vai ajudando a harmonizar todos aqueles que estão à nossa volta. Um excelente final de semana a todos. Nos vemos semana que vem e que Jesus abençoe a cada um de vocês.